Olha, a mãe, quando falei, quando tinha já 17, 18 anos, falei assim, bom, já tinha que ir a trabalhar, porque já não tínhamos, tinha que ajudar na casa. Mas eu falei para minha mãe, que eu sou engenheiro eletrônico. Sabe qual foi a resposta da minha mãe? Ah, al fin alguém vai arrumar os televisores nesta casa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias da TI. Como sempre, estamos gravando no Distrito Itaqui, distrito esse de inovação, tecnologia para os negócios, as pessoas e o planeta, que ocupa mais de 1 milhão de metros quadrados de Mata Atlântica preservada aqui na cidade de Itapevi, a 30 quilômetros de São Paulo. Onde hoje estou especificamente num lugar muito especial. Atrás de mim vocês podem ver é o anfiteatro da Mata Circular com vistas para um lago ali embaixo. Vocês não estão vendo, mas tem um lago ali, um platô do lago maravilhoso. Algum outro episódio do Histórias da TI gravaremos dali, mas o mais importante hoje mesmo aqui é quem está aqui do meu lado direito. Eu vou dar algumas dicas para ver se vocês descobrem, Nasceu na Argentina, onde ficou muito tempo, começou sua carreira artística profissional na Oracle, lá na Argentina. Oracle, empresa essa por onde ele passou mais de 20 anos. Veio para o Brasil ainda, para a Oracle, já está aqui há mais de 20, quase 25 anos. E hoje é o executivo América Latina, o VP para América Latina da Google Cloud. Isso mesmo, em 2 únicas empresas fez uma carreira brilhante e ele vai compartilhar com a gente, não é mesmo, Eduardo Lopes? Obrigado pelo convite, realmente gostei da introdução, viu? Realmente a introdução está muito boa, agradeço, o lugar está maravilhoso. Sinceramente, e bom, vamos a compartilhar histórias. Esse o espírito da coisa. Okay. Como todos sabem, e para você também, Edu, o mais importante aqui do que a sua carreira profissional, que é belíssima, realmente brilhante, é a sua carreira artística, que eu chamo assim. Quer dizer, é você como pessoa. Que traz detrás dos bastidores. Exatamente. Da carreira profissional. É mais o CPF do que o CNPJ, tá perfeito. Entendeu? Então, Entendi. É isso que é saber. Então, vamos começar do começo, né? Vamos explorar. Você nasceu em Buenos Aires, sim, na Argentina, um portenho clássico. Portenho clássico, entendeu? Sim, senhor. E que tipo de família era a sua? Imigrantes como todos nós? O que você lembra da tua infância em Buenos Aires, Eduardo? Olha, primeiro meus pais eram imigrantes de Galícia, espanhóis. Da Galícia, espanhóis. E nós morávamos o que na Argentina se chamava conventillo. Na versão brasileira é cortiço. Sério? Era uma casa, sim, com uma linguiça. Com várias famílias. Com quartos. O banheiro estava no final. Cada família morava em um quarto. Olha. E você tinha uma cozinha comunitária mais ou menos, entre 2 ou 3 famílias. E eu morava em um quarto com meu irmão, que tem 4 anos mais que eu, e meus pais. Eu morei em um sofá no quarto com meus pais até que tive 18 anos. Essa foi minha família. Eu te conheço, mas não sabia desses detalhes. Não, por isso quando você falou, vamos saber os bastidores dos executivos, certo? Então, uma família muito pobre, imigrantes, mas muito feliz. Éramos muito felizes. Eram de navio naquela época, obviamente. E 3 meses, ou seja, essas histórias. Desde quando vês as fotos que estão nos portos, sim, os imigrantes, as fotos cinza, esses eram meus pais. Meu pai veio primeiro, já estavam 2 irmãos dele. Sozinho. E 6 meses depois veio a minha mãe. E meu irmão e eu somos argentinos. Não somos espanhóis, entendeu? Eles são espanhóis. Então eles são espanhóis e eu tenho a nacionalidade espanhola hoje por eles. Filho de gallego, como fala? Filho de gallego. Essa é a confusão na Argentina. Na Argentina, qualquer espanhol você fala que é galego. Por quê? Porque na imigração na Argentina, 80% vem da Galícia.
depois da guerra. E depois os italianos, obviamente. Que Não, na parte espanhola, os italianos também. Entendi. Sim, tem uma mistura espanhol, italiano, que eu lembro que uma vez fui de visita a Roma, certo? Com minha esposa e minha filha, fomos fazer turismo. E alugamos uma van, que o cara me... Aí, quando depois de 15 minutos o cara estava dirigindo, eu falei, já entendi de onde vêm os argentinos. Porque falava comigo, dirigia, falava para o cara, fina, não sei. Eu falei, este é argentino. Aqui, os argentinos saímos daqui, de Roma. Olha só. Cara, mas o seu irmão mais velho, você era uma criança, nasceu nesse ambiente e... Não nascimos aí, moramos aí. Como é que é estudar? Você foi para uma escola pública, provavelmente, e vivendo nessas condições, a escola era numa comunidade também? Não. Era assim, um bairro de Buenos Aires, um bairro da cidade de Buenos Aires. A escola era muito boa, era pública. Ficava a 6 quarteirões da minha casa. E uma vida normal, só que a vida não era... Meus amigos, companheiros tinham um apartamento, tinham água quente, tinham várias coisas, não? Se você me perguntasse a mim, Eduardo, que anedota você tem da sua infância? Só para contar e tomar banho. Meu Deus. Tomar banho. Desculpa, eu não estou rindo, eu estou simplesmente impactado. Não, mas que incrível. Tomar banho, por que tomar banho? Essas casas não tinham água quente. Verdade. Era só água fria. E era um banheiro... O banheiro era 4x3x7. Para várias pessoas. Não, é banheiro individual. Era 4x3x7. Então você tinha um aquecedor e você tinha que pôr álcool no aquecedor. Então, se você errava, a água começava a sair fria. Entendeu? Então era todo um estresse estimar a quantidade correta de pôr aí, e você vai tomando banho e vai tomando banho e você, vou acelerar, está acabando. Às vezes você errava e ficava com o sabonete e tinha que pegar a toalha, ou pegar água fria. Então, se você me conta uma história quando éramos crianças, essa é a nossa vida. Estudávamos. E deixa eu fazer uma observação para quem está nos por assistindo, favor. Porque são pessoas Esses são os bastidores acostumadas no Brasil. Buenos Aires faz frio. Faz frio, sim, senhor. E tomar banho sem água quente em Buenos Aires... Por isso estou falando que é um desafio, porque você tinha que estimar aí. Não é para qualquer um. Meu Deus. Sim, essas são as histórias aí que nós tínhamos. Olha só. Mas teu pai trabalhava com alguma coisa? Era empreendedor? Porque ele veio na raça para cá. Olha, continua agregando história, você vai... Meu pai chegou na Argentina e ele ia detrás dos caminhões de lixo. Viu os caras que vão detrás dos caminhões de lixo? Meu pai se aposentou aos 60 anos detrás dos caminhões de lixo. Uau! Nunca fez nada diferente. Uau! A minha mãe foi a pessoa que nos pôs na cabeça que nós tínhamos que estudar. Que a educação era... Influência da sua mãe. Foi a minha mãe. A minha mãe foi a nossa mentora. Mas ela não tinha estudo. Ela também não tinha. Não tinha estudo. Mas ela tinha na cabeça que para evoluir, que nós tínhamos que crescer profissionalmente, que tínhamos que fazer alguma coisa. E ela foi assim, a que nos estudar educação. E ela foi um pouco a que tanto meu irmão e eu fomos os primeiros universitários de uma família que só tinha garçonetes. Entendeu? Que era um trabalho onde não precisava de muito estudo. Era um trabalho comum que nós tínhamos como família, não? Assim, e interessante porque a geração da Espanha, de meus primos, os filhos da minha geração são os que foram universitários. Por isso nós fomos como avançados na família. Foi nossa mãe que nos pôs na cabeça estudar, evoluir. Foi fácil para você estudar? Sim, eu acho que... Sabe o que acontece? Quando você não tem muitas coisas, você se acostumbra ao esforço. Você se acostumbra a trabalhar, a pôr foco, a fazer as coisas. Então eu estudava tranquilo, éramos pobres, mas tínhamos uma vida normal. E eu estudei, assim, tem outra história para contar. Por favor. Por exemplo, para ver a diferença geracional com as decisões que eu tomo com minha filha e das que tomam comigo. Na Argentina você tem uma escola que se chama primária até os 12 anos. Até os 12? 12. Então, e logo depois você pega a escola secundária, que você pode ter uma escola técnica ou uma escola de professor, que é um passo para a universidade. Minha mãe, quando eu tinha 12 anos,
teoricamente tinha que ir à próxima escola. Não, quando tinha 11 anos, ele me falou, olha, tirei você da sua escola, pus você em outra escola, meio-dia, e à tarde você vai estudar, porque você tem que ir a uma escola técnica para você ter um futuro profissional. Olha, a técnica já seria o segundo nível da escola. O segundo nível. No primeiro nível me tirou da escola, que era todo dia, para ir a uma escola de meio-dia, para que à tarde fosse um professor, para eu fosse um professor, para preparar-me, porque nessa época era exame, para entrar no que foi Otto Krause, a escola técnica mais importante da gente. Tinha um exame para a transição de uma escola para outra. Sim. E foram todas decisões dela, ou seja, não era discussão. Tipo, o que você quer, Eduardo, assim. E quando eu fui na escola essa técnica, eu me senti super confortável. Que tipo de escola técnica? Eu estudava eletricista. Ah, já era técnica para eletricidade. Eletricista, então é eletricista. E aí, então você estudava, fazia um trabalho prático, você, entendeu? E aí foi que eu gostei, comecei a fazer coisas práticas, construir coisas. E aí com falei eletricidade? Assim, com eletricidade. Aí falei assim, quero ser engenheiro. Tomou muito choque, então. Não tanto, era bom, sabe, construindo. Era bom construindo coisas. E aí foi que eu falei assim, quero ser engenheiro. Quero ser engenheiro. Não foi a tua mãe que falou, vai ser Não, engenheiro, não, isso saiu de você não. mesmo? E quero ser engenheiro eletrônico, eu falei. A mãe, quando tinha já 17, 18 anos, eu falei assim, bom, já tinha que ir a trabalhar, porque já não tinha que ajudar na casa. Mas eu falei para minha mãe, eu quero ser engenheiro eletrônico. Sabe qual foi a resposta da minha mãe? Al fim alguém vai arrumar os televisores nesta casa. Isso é muito bom. Entendeu? E aí foi. Porque engenheiro eletrônico era quem era. Tá certo, mas era a visão dela, sempre vale a simplicidade dela, entendeu? A simplicidade dela. Mãe é mãe. Deixa eu contar um rápido parênteses. Por favor. Eu fiz engenharia, eu nasci imigrantes italianos, etc. Minha mãe era professora daquelas assim, concursada, dava aula em escola estadual, etc, etc. E ela sempre puxou pra gente, mas muito mesmo. E eu sempre fui um bom aluno. Mas eu já estudava. Eu estudava porque a minha mãe não tinha conversa. Não, ela não mandava, ela olhava. E quando ela olhava assim, a gente já sabia que estava fazendo coisa errada, coisa certa, que tinha que estudar, então não tinha nada disso. Mas uma das opiniões de mãe, que mãe, elas criam algumas coisas na cabeça, por exemplo, como tua mãe, que eletrônica é consertar a televisão que está em casa. A minha mãe, ela tinha uma visão de banco na cabeça, que era um banco. Eu sou mais velho que você, lá atrás os bancos eram completamente diferentes do que são hoje, obviamente. E eu fiz engenharia, acabei seguindo tudo direitinho, escola pública e tal, e entrei na USP, etc., lá em São Carlos, que é onde eu nasci, interior de São Paulo aqui, não muito longe. Quando eu me formei, os bancos, Itaú, Bradesco, o Banco do Brasil, eles iam buscar os engenheiros dentro da USP. Ok. Iam lá buscar, e nas outras escolas também. Porque estava começando, isso década de 70, né? Já faz algum tempo, né, Edu? Década de 70. Porque os bancos estavam começando a trazer esse tipo de profissional para dentro, não era só aquele contador ou gente mais ligada à administração, à economia. Eu terminei e tinha duas opções de emprego, que gente que foi me buscar lá dentro. Uma delas era banco. Não interessa o nome do banco, era banco. Alguns amigos meus foram, se aposentaram já nos bancos, etc. E eu fui comentar isso dentro de casa, Eduardo. Minha mãe falou, meu filho, você fez engenharia na USP, que ela gostava de falar, para trabalhar em banco, entendeu? Porque banco para ela era você trocar cheque, aquelas coisas de antigamente. Então hoje em dia, obviamente, mas perguntem aí ou leiam a respeito do que era banco. Então mãe tem umas coisas na cabeça, mas a tua mãe, além de você consertar a televisão, ela estava vendo um futuro em você Com já certeza, naquela época, não estava? Com certeza. Sempre foi um apoio muito grande. Aí comecei a faculdade, a trabalhar, porque tinha que pagar a faculdade. Fui na escola, a Universidade Pública, UBA Engenharia, Universidade de Buenos Aires, segui engenharia. Na Universidade de Buenos Aires, é isso. Na Universidade de Buenos Aires. Aí, no segundo ano que eu estava fazendo, aí tinha uma matéria, bom, que vou falar a minha idade com isso, chama Fortran 4. Fortran 4, olha, cartões eu fiz assembly, eu fiz algumas coisas. Cartões perforados, mainframe. Os mainframes, E eu adorei a matéria e tirei 10. Uau!
Uau. Aí a universidade me chamou e falou, olha, quer trabalhar conosco também? Dentro da própria universidade? Dentro da então, própria universidade. tá? Estudando e Dentro trabalhando. era como um departamento, o departamento de informática dentro da universidade. Que O termo era esse, informática. Informática. Nessa época não havia tecnologia, informática. E era um CPD também, ou em Buenos Aires se chamava Centro de Processamento de Dados? Data center. Data Center, já era mais. Data center. E aí comecei a trabalhar, no ano seguinte, e comecei a trabalhar. Mantinha o trabalho que eu tinha na escola, e comecei a trabalhar na universidade, e aí comecei uma carreira, e aí foi que meu caminho foi para a tecnologia. Solteiro ainda ou você já... Não, o segundo trabalho meio foi porque estava namorando e não tinha funding para o namoro, então eu precisava pagar as contas. Entendi. Então estava namorando e foi uma época muito interessante, porque foi uma época onde eu aprendi uma das coisas mais importantes da minha carreira, que foi, eu não era uma pessoa que tinha networking, Miguel, não conhecia ninguém. E aí comecei a me relacionar com as pessoas e entender que você tem que construir um networking para crescer. Naquela época você já tinha essa visão, já aprendi. Por quê? Por quê? Porque os professores eram pessoas que trabalhavam em empresas IBM, Texas Instruments, eram os professores, nós éramos os que ajudávamos e tudo. Então, essas pessoas, você via ela como, eu quero ser esse cara no futuro. E aí eu comecei a falar com eles, e falando com eles, comecei a perceber que o networking era muito importante para você crescer. Especialmente quando você não tem ninguém, não tinha os pais que recomendam você com outra pessoa. Não tinha ambiente familiar, não tinha. Não. Entendi que isso era importante, mas um networking positivo, não um networking interesseiro. Um networking de ganha-ganha, de construir relacionamento com as pessoas e tudo. Trocar informações. Trocar informações. E você, quando vê a minha carreira, eu nunca tive um headhunter buscando. Nunca. Na minha carreira, nunca. Desde o seu primeiro emprego, você entrou... Sempre foi networking. Sempre foi pessoas que queriam que eu trabalhasse com elas, pessoas que me conheciam, pessoas que me recomendavam. Uma das coisas que compartilho aqui, que é importante, é a importância do networking honesto entre as pessoas para crescer, entendeu? Para você construir uma carreira, para você ter alternativas de carreira. Essa foi a minha carreira. Minha carreira foi relacionamentos sempre de valor para as duas pessoas e relacionamentos que foram ofertas de trabalho, nunca o headhunter me chamou. Deixa eu consultar aqui. Pois, aí você tem a biblioteca aí. Minha livrinha aqui, não, eu quero falar alguns nomes aqui, e eu até te falei que essas fichinhas são só para a gente não, como diz hoje em dia... Aí tem as perguntas difíceis aí, não? Nada, que pergunta não, é só para a gente não alucinar demais. Não tem problema. Em dias de inteligência artificial, se a gente deixar correr a conversa aqui, a gente vai alucinar, né? O Nicolás, o Lucas e o Gonçalo, você fez um filho a cada 2 anos. Você era bom nisso também, né? Também, Eduardo? mas não queria destacar isso em público, viu? Não queria destacar isso em público, viu? Eles já eram nascidos naquela época. Como é que você conseguia conciliar já a vida familiar com 3 crianças? Não é pouca coisa, né? Nessa época eu trabalhava para o governo argentino. Eu era CIO. Ah, tá. O sea, antes da hora... Chamava CIO lá atrás, né? Não, era Diretor Nacional de Tecnologia, não sei. E foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a trabalhar com uma pessoa que tinha sido meu chefe, que trabalhava como desenvolvedor de software. Olha. Desenvolvia programas em Clipper, também é um... Clipper já é mais recente. Foi de inteligência artificial, e você pergunta inteligência artificial, Clipper, Fortran 4, tudo isso, você... Por aí encontra a inteligência artificial algum modelo LLM que tenha. Então, ele me levou como assessor de lo que seria o IBGE do Brasil, Instituto Nacional de Estatísticas. E aí comecei eu a criar um plano de transformação. E aí também eu acho que encontrei um dos meus perfis que é desafiador. Eu gosto de desafios, gosto de sonhos. Gosto de criar sonhos. A minha carreira foi criar sonhos. E me corrija se eu estiver errado. Sonhar grande ou sonhar pequeno? É o mesmo esforço. Há que sonhar grande. Então, aí criei um programa de transformação para modernizar mainframe, downsize. Nessa época, o mainframe, downsize e tudo isso. E aí tive um concurso público para a posição, com 45 pessoas, e eu ganhei a posição. Ganhei a posição, tinha 33 anos. Uau! Então, aí os meninos já eram nascidos. Os meninos já eram nascidos, sim, trabalhava no Estado, não viajava, era mais fácil você gerenciar a sua vida pessoal.
E aí Seguiu morando em Buenos Aires. Sí, morando en Buenos Aires, trabajé como CIO. Y ahí cuando trabajé como CIO, ahí me divorcié en esa época. Seguía como CIO, pero siempre creando relacionamientos. Entonces tenía relacionamientos con muchas empresas de tecnología por los proyectos que nos hacíamos, con a Oracle, con a Informing, con la Dell. Vocês já faziam projetos? Claro, porque eu como CIO construíamos projetos continuamente. E usava a ferramenta desses fornecedores todos. Aí você vai fazendo networking, conociendo, estableciendo relacionamientos bons. E aí, en el año 98, ahora que él me llama. Vieram te procurar? No, me llama a decir, pues me conocía. Já conhecia, você Entonces, trabalhava ahora, com queremos crear una organización de gobierno y hallamos que usted tiene un perfil para ser un director de servicios. De servicios, no de venda, de consultoría. Base de dados, porque a Oracle era grande empresa de base de consultoría. Dados, ¿no? El banco de dados. Y ahí fui para Oracle. Pero también es un salto. Y esto es otra historia para que usted pueda reír de vuelta. En 98, lá em Buenos 98, entro en Oracle. Primero hace el onboarding, típico. Coisa de multinacional americana. 48 horas. O sea, el onboarding era muy pequeño. 48 horas había quedado. Entonces me llaman a la primera reunión. Bueno, vamos a revisar el forecast. E eu falei, vamos a falar do tempo. Eu não tinha os nomes comerciais. E aí passei uma vergonha, porque, claro, todo mundo rindo de que Eduardo não entendia que era forecast, pipeline, nada. E tudo naquele anglicismos direto, né? Direto. Não, que minha vida ha sido como líder de tecnologia, então não tinha os nomes comerciais. Não, verdade. E aí passei a ser uma empresa de vendas. Aunque era servicios, era venta de servicios. Y ahí fue ahí aprendí. Mas a historia es que estaba en una reunión, todo el mundo comenzó a hablar del forecast, todo, y yo falei, mas estamos falando do tempo, que todo el mundo rindo, y Eduardo tive que aprender. Aí, não vai chover hoje, vai estar um dia que nem esse aqui. Mas parte do conceito, Miguel, de pegar desafios, entendeu? O sea, por ahí, eu não fui a una zona segura. Saí de ser parte de governo para ir a una zona segura. Eu, em governo, tinha uma posição muito alta, então tinha motorista, 4 assistentes, uma oficina assim, gigante. Todo. Fui na Oracle. Tinha uma notebook usada, que aquecia, você tinha que desligar no horário do almoço, porque senão não funcionava. Me dieron uma mesa de 1 metro e não tinha assistente. Mas era parte da evolução que eu vi, porque eu queria ser. Aí foi que para minha pós-graduação, eu fiz em um momento que eu estava como CIO, líder de tecnologia, e falei assim, eu quero ir a uma empresa privada, não quero seguir no Estado, mas eu sou demasiado tech. Deixa eu te interromper, você não acha que você arriscou demais de sair de um emprego? Digo, aí a tua mãe teria te chamado de novo? Como faziam as mães? Não, meu filho, você tem um emprego estável, aposentadoria garantida, o governo de Buenos Aires. Assim, não houve essa... Primeiro, demorei 1h30 para tentar explicar a minha mãe que era Oracle. O nome não ajuda também, cá entre nós. Não, a empresa, o software, desenvolvimento, banco de dados, a minha mãe não entendia nada. Então falou minha mãe no final, falou assim, olha, se é bom para você, é bom para mim. Mas meu irmão, ele sim foi teimoso. Ele falou, Eduardo, ele era mais velho, você. Era mais velho, sim. Não, você, Eduardo, está em uma posição. Eu falei, olha, é o que eu queria, vamos por o desafio. E aí entrei na Oracle, sem nunca estar em uma empresa de vendas, e aí fui aprendendo. E passou um primeiro tempo que eu pensei 4 ou 5 meses que tinha errado. Chegou a pensar? Sim, cheguei a pensar, mas sabe o que acontece? Eu tenho uma forma de ser, forma de pensar, que eu falei, não vai dar errado. Depende de mim. Repete isso. Depende de mim. Escuta. Depende de mim. Isso, depende de mim. Não vai dar errado, depende de mim. E aí eu digo assim, já entendi. Esta é uma empresa de resultados. Vou ganhar um projeto. E aí dediquei 4 meses a ganhar um projeto de consultoria. Y en un ano pasamos de ter 0 pessoas a 400 pessoas executando o projeto. Y cuando gané el primer proyecto, gané el respeto de todo el mundo. Y yo ya entendí que yo era bom vendendo valor para el cliente, entendiendo el cliente y vendiendo valor. Y esa fue a minha fortaleza en toda mi carreira. Isso foi no século passado, né? Você está falando... Essa é a sua idade, não a minha. Você estava em 98 que você entrou na hora. Isso que estou falando é 98. Isso foi a virada do milênio, tinha um monte de dúvidas. Por isso vendi o projeto, porque era um projeto que era para transformar o sistema tributário de um estado do Brasil por o BAG do ano 2000.
O bug do milênio. Então, você trabalha com um projeto, tinha uma data, um deadline que tinha que acontecer, um estresse gigantesco, mas deu certo. Foi aí que você já aprendeu a trabalhar sob estresse? Porque um executivo na tua posição trabalha sob estresse de uma forma ou de outra, certo? A minha esposa fala que assim, quando ela me vê meio deprimida, fala, faz uma videoconferência e gera um pouquinho de adrenalina, porque você está aqui. Precisa um choque, entendeu? Eu não sofro de estresse. Sinceramente, creo que é uma virtude que não vou aprendendo. Mas também, não foi só aí, porque quando você não tem muitos recursos e você está tomando riscos continuamente, você vive baixo estresse. Porque cada decisão é certo ou errado. Não tem um caminho. Você não fala, meu caminho foi linear. E você pensa, foi linear, mas com muitos milestones, muitas coisas que eram tomadas de decisão, risco, depende de mim, risco, depende de mim, risco, depende São as de suas mim. escolhas. São as minhas escolhas, entendeu? Então, aí, depois na Oracle, uma empresa maravilhosa. Mas isso foi uma escolha sua vir para o Brasil? Foi assim. Porque aí, cá entre nós, você saiu do governo argentino, estava lá, já não era mais o Gadiego que veio, Nossa, né? já tinha. Você já era, opa, Eduardo Lopes, Oracle, projetos grandes, bug do milênio, acontecendo aquilo tudo, passa o bug do milênio, até onde eu me lembro, logo em seguida aparece a oportunidade de vir para o Brasil. Sim, o que aconteceu? Era uma Com escolha todo o certa? sucesso que nós tivemos nos projetos, aí se criou uma região que se chamou Mercosur, na Oracle, Mercosur. E tinha o líder era Luis Meisler. Com o Luiz, claro. Meu chefe durante claro. 350 anos, mais ou menos. E ele foi conhecendo as pessoas. E eu trabalhava na área de governo na Argentina. E ele, porque já me tinham tirado de serviços e me posto em vendas, para vender projetos. Você já tinha saído. Já me tinham entendido que Eduardo tinha valor vendendo, então já estava aí. E ele falou, Eduardo, por que não vem trabalhar part-time, metade do tempo no Brasil, metade do tempo na Argentina? E aí comecei a trabalhar no Brasil, que foi outro grande aprendizagem. Ainda morando na Argentina? Morando na Você Argentina. Já estava 2 no anos. avião, né? Já vivia uma semana no Brasil, uma semana trabalhando na Argentina. Uma semana no Brasil, e aí foi outro de meus grandes aprendizagens. Que para você ser um bom líder regional, você tem que aprender as culturas. Concordo plenamente. Por que falo isso? Porque é o típico Não dá argentino. para fazer isso morando em Miami, né? Não Típico dá. argentino, 42 anos, porteño. Porteño, Então, direto, sem dúvida. sim, entendeu? Assim, papo reto. Descendente como de se espanhóis, fala. né? Descendente de espanhol, papo reto. E quando cheguei no Brasil, eu tinha várias pessoas reportando no Brasil para mim e várias pessoas na Argentina. E o que nós fazíamos eram projetos de governo. Você tinha equipes lá e cá, então? Equipes lá. Então eu viajava, tinha meu time. Claro, para mim foi uma aprendizagem dar feedback, foi uma aprendizagem entender, foi uma aprendizagem entender o cliente, porque aí você começa a entender que a cultura era totalmente diferente. A cultura do Brasil, como você se relaciona, como você dá feedback, como se fala com os clientes. E aí foi, para mim, outro aprendizagem muito importante na carreira, que foi aprender a liderar uma cultura diferente da que era a minha. E não só nos colaboradores internos, clientes também é fundamental, né? Peers, Porque, todo o que você entendeu. Então aí foi uma coisa super importante que foi, novamente, um step na minha carreira, entender uma cultura diferente. E aprender a gerenciar uma cultura diferente e aprender a vender em uma cultura diferente. Comecei a ter muito sucesso, mais sucesso no Brasil que na Argentina. olha só. Então, na Argentina Mesmo entrou... com esse Sim, não, porque me adaptei muito estereótipo rápido. de portenho e... Mas me adaptei. Passaram 5 ou 6 meses que me faziam sotaque, toda piada de piada de argentino. Sofreu bullying também? Ah, não Não acredito. sei se bullying, mas piada de argentino, o Brasil tem aí na ponta da língua. Tem, ponta da língua. E aí, o que aconteceu? A Argentina entrou em uma área, se você lembra, 2001, era um desastre. Eu lembro. Então, quando estava na Argentina, me mandavam a Peru, Bolívia, entendeu? Paraguai. Então, na verdade, nunca estava com a minha família. Nossa, Vivi em aviões. Então, aí fiz um trabalho tão bom no Brasil que fui convidado por Luiz e por Sérgio nessa época a ser o diretor. O Sérgio, você lembra? Sérgio Rodrigues. Fui convidado a ser o diretor de pre-sales, de pré-venda do Brasil. Argentino, diretor de pré-venda do Brasil. Me sentei com meus filhos. Agora eu não sei quem é mais doido, ou o Luiz Mesler ou você.
Trabalhamos tanto juntos que já somos siameses. Pondo isso há 25 anos atrás, né? Estou falando hoje em dia, não. Não, era uma decisão importante. Aí me sentei com meu filho, falei com eles, aí me casei de volta com Virginia, com minha esposa, 24 anos já. E eles ficaram na Argentina? Eles ficaram na Argentina, mas eu me comprometi com eles a cuidar nosso relacionamento. Me comprometi com eles. Você morando aqui, eles lá, como é que você fez? Ficou na ponte? Durante 11 anos, eu passava um fim de semana na Argentina, no Brasil. Uau. Iba a visitar meus filhos. Iba na sexta, voltava na segunda de manhã. Iba na sexta, voltava na segunda de manhã. Eu sempre tentei cuidar. A Virginia tinha uma paciência gigantesca, por isso adoro ela e é uma pessoa muito importante na minha vida. E eu fui mantendo nosso relacionamento. Passava um mês de férias aqui, vamos de férias por lá. Era buscar, organizar coisas. E fomos crescendo. Quer dizer, ficou mais fácil você fazer a viagem do que trazê-los. Mas eles vinham um mês de férias. Também, mas eu ia lá, voltávamos, Você ainda tinha equipe lá? Não, você já estava tocando o Brasil direto. Você já estava prevendo. Eu ia sexta-feira à tarde, voltava domingo à noite, tinha um voo às 10 da noite da Argentina, chegava às 2 da manhã, pegava esse voo. Segunda-feira às 9 já estava trabalhando. E o Brasil, nessa época, até onde eu me lembro, porque você conhece meu sócio, parceiro de vida, Delson de Souza, né? Juntos trouxemos a revista Byte para o Brasil em 91. Sim. Então, nossa empresa já tem 35 anos hoje, o tempo passa. Nessa época, a gente estava com a licença de umas publicações americanas, Information Week, Computer Reseller News, etc. E tinha, mais do que uma sugestão, tinha aquele "We strongly recommend you go to Latin America", sabe aquela coisa assim? Sim. Eles gostavam muito do trabalho que a gente fazia aqui e queriam que a gente fosse América do Sul, para a Argentina. Nós montamos uma operação na Argentina. Uau! E depois eu vou te dizer o ano, só para você ver como é que... Para você lembrar o que aconteceu na Argentina naquele ano. 9 de julho. Não melhorou muito, né? Seguimos com o mesmo problema. 20 anos depois está igual. 9 de julho, Obelisco, tem a Caixa Lima. Estamos com um escritório bonitinho, chegamos até ali, tipo umas 15 pessoas, periodistas, jornalistas. Eduardo, 2003, 2004, 2005, aquela crise. Falavam pra gente que pior não dá para ficar. Isso eu aprendi uma coisa na vida. Sempre dá para piorar. Sim. Por isso que depende da gente, realmente. Depende. Porque não dá para querer acreditar num macro ambiente, etc. Não, as coisas vão melhorar. Não, é nós que fazemos as coisas. Nós aprendemos isso. 200%. Tivemos que fazer opções, escolhas e resolvemos voltar e manter a operação só no Brasil, porque da Argentina a gente fazia e as revistas eram publicadas na Argentina, mas distribuía também para Chile, para Uruguai, Paraguai, Bolívia. A gente tinha ali um cone sul, língua hispânica, né? Em espanhol era tudo feito por periodistas na Argentina. O crítico foi quando a gente teve que fechar a operação. Você sabe o que é mandar um periodista embora na Argentina, Eduardo? Bem difícil. Meu Deus. Indenização, isso, aquilo, não, mas estava numa época que o importante não era indenizar ou dar oportunidade, o importante era manter o emprego. Então, queriam, sabe, foi cultura. Mais uma coisa que você falou aqui, que eu acho importantíssimo para todos que estão nos ouvindo, o fundamental é você entender a cultura de cada país. Totalmente. Nós fomos lá sem o devido conhecimento da cultura local. E isso é importantíssimo. Isso é importante. Tem outra história assim. Quando eu estava na área de governo, tive vários treinamentos. Estive na França, estive no Japão um mês, porque eram treinamentos de como gerenciar altos volumes de processamento. Los mainframes. Que governos processavam muita coisa. Censo e tudo isso. Então fui no Chile em outro treinamento. E aí me encontrei com várias pessoas, amigos. Um argentino no Chile. No Chile. Não, mas bem, porque era uma reunião de uma organização não governamental e era para trabalhar de volta os temas. Y me fiz amigo de un colombiano para ver el tema cultural. Colombiano às 8 da manhã me fala: Eduardo, vamos a tomar um tinto. E eu falei: olha, me desculpa, mas eu vinho bebo só à noite. E você é de Buenos Aires, não é de Mendoza? Se você tivesse nascido em Mendoza... Não, mas o tinto para o colombiano é um café. Por isso não é o vinho. Não é o vinho. E aí ficamos rindo para caramba, porque eu interpretei que era o vinho. Não, em Colômbia, um tinto é um café. Por causa da cor. Entendeu? Então, é o café da manhã. Isso reforça o conceito de você tem que aprender as culturas,
porque América Latina es un título. Não existe um país América Latina, Existen concorda? muchos países que tienen culturas diferentes, situaciones políticas diferentes, situaciones económicas diferentes, y liderar eso es entender todo ese contexto que es como un paso complexo de liderar. Posso contar outra história? Por favor, Você gosta que gosta das por minhas favor, histórias. Você adoro, está gostando adoro. 2022. 2022. Agora já é recente. no Não, meio da está mais recente, pandemia. mas tem que ver com este tema de América Latina. Lembra, em 2022 tive inflação nos Estados Unidos, 9 ponto e pouco, e tem um amigo americano de 50 e pouco anos, por que estão tão nervosos? E ele falou, Eduardo, a última vez que tivemos mais de 3%, eu tinha 18 anos. Também Entendeu? tem isso. Então fui de férias com a vizinha Melina a Miami, que nós gostamos muito de estar por Melina lá. ainda era uma... Não, já era mocinha. Não, já era mocinha, era mocinha. Fuimos aí, hotel, piscina, compras, relax. Aí, na quarta-feira à tarde, me liga a assistente de Thomas Curry. Me dice, Thomas, quero falar 10 minutos com você. O famoso TK. O famoso TK. Então, falei, não vou falar Que que estou você de férias. conhecia ele de 20 anos Sim, atrás, sim. né? Hora com a vida inteira. E aí, ele me liga no dia seguinte. Me fala assim, Eduardo, estou preocupado porque com este assunto da inflação, Estados Unidos, ¿no? Como pode impactar, eu preciso entender se você vai entregar os números da América Latina. Você de férias e ele Eu de batendo férias. pipe contigo. Eu lá. de férias aí. É. Mas a interessante é que você responde. Sim. Não, aí responde, Thomas, faz 30 anos que trabalho na América Latina. Faz 30 anos que estamos em crise. Nós já aprendimos a gerenciar e trabalhar em crise. Sempre encontramos um caminho. Fica tranquilo que vou entregar meus resultados. Essa foi a minha resposta. Ele riu pra caramba e aí acabou a ligação. Isso é coisa que a gente conta para os mais jovens, a maioria. Nós temos mais de 2 milhões de usuários em todas as plataformas do Sim. fórum. A grande maioria são jovens. Eles não viveram a inflação que eu vivi lá atrás, que foi a primeira grande E a Argentina foi muito escolha da sana. minha vida. Ah, Em 1990, quando, você vai lembrar, Fernando Collor ganhou a Sim, eleição, de 89, final de 89, Lula e Collor, etc., assumiu, eu resolvi largar os 12 anos da multinacional. Não fui para nenhuma TI, mas eu estava na Sandoz, uma empresa suíça, daquelas que todo mundo que estava lá era trabalhar 30 anos para ganhar um Rolex de ouro, etc. Suíço. ok. Suíço. Bem farmacêutica, químico-farmacêutica, absurdamente centenária. Eu resolvo sair para empreender. Que decisão, né? Nesse momento, Que era a época certa, o Collor ganhou, ele ia abrir o mercado do Brasil às nações amigas, etc. Aquela coisa, e de fato o fez. E eu falei, está na hora. Vamos deixar 6 anos como engenheiro na fábrica e 6 anos dentro do CPD, cartão perfurado, essa coisa toda que eu vivia. O que a minha mãe falou? tá maluco. Imagina. Eu era recém-casado, tinha um filho recém-casado, poucos anos de casado, tinha um filho de 2 anos e pouco em casa. O Guilherme, que você conhece, tá? Sim, Agora sim, com sim, 37 anos, trabalha na nossa indústria também aqui, mas eu saio no dia 31 de janeiro de 1990. Feliz da vida, Collor ia assumiu, na verdade, em janeiro, tal. Planos, aquelas coisas todas, uma ministra da Fazenda Mulher, etc, etc. Eu não gosto de falar o nome dela, você percebeu, né? Eu só falei que era ministra mulher, nada contra as mulheres, obviamente, mas é esta específica. Alto impacto. Fosse homem, fosse mulher, é o que ela fez. Nem melhor nem contar para ninguém lá, porque senão eu levei uns 25 dias para receber, para ficar pronta a rescisão. E eu tinha 12 anos de empresa, nunca tinha pego o fundo de garantia, nunca tinha mexido em nada. Esse era o dinheiro que eu ia usar Para começar a minha primeira empresa, que não tinha nenhuma outra fonte de financiamento, não existiam os venture capitals, não existia a Intei Invest que a gente tem hoje dentro do próprio grupo nosso, do Itaqui. A gente tem uma empresa focada em ajudar startups, etc. Eu saio. Bootstrap, como diriam hoje, não um termo bonito. Naquela época, com a cara e com a coragem, para a minha primeira empresa. Esperei virar um negócio que chamava, você não vai lembrar disso, você estava em Buenos Aires,
ORTN, era Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, que indexava o dinheiro. Então a inflação era uns 30% ao mês. Uau. Se os caras viveram em crises e estão falando que nunca tiveram 9% de inflação quando você imaginou, imagina 30 ao mês. Eu falei, bom, vamos lá. Começo a empresa. Uma semana depois, mais ou menos, quando eu estou para tirar o meu fundo de garantia, ia virar um mês a ORT. Eu falei, opa, peraí, é uma pancada de 30%, não é no salário do mês, é em toda a minha rescisão, vou esperar. O Fernando Collor de Mello, essa ministra da Fazenda, etc. Congelaram tudo. Congelaram tudo aquilo lá. Isso fica para quando a gente estiver tomando um vinho lá de Mendonça, entendeu? Com calma para eu te contar como é que foi viver sem nada, sem salário, com um filho pequeno em casa, entendeu? Com nenhum amigo podendo te emprestar dinheiro nenhum, porque todos sobraram com 50 dinheiros no banco. Que banco que ia emprestar dinheiro para alguém que não tinha emprego? Estou aqui, né? Mas parabéns. Estamos parabéns, aqui, né? Parabéns. Você parabéns. É muito mais sério do que eu, Parabéns. sem dúvida nenhuma. Então, essas coisas é que, para explicar para os gringos lá fora, é que É difícil. não sabem, eles não sabem que essa experiência cria a casca dura que você teve lá atrás. Então, quer dizer, viveu em crise 30 anos, TK, nós vamos fazer um número, pô. E isso foi o que falei para ele. Eu lo que foi, e deu contexto, não? De brincadeira, mas eu fiz um grande parênteses aqui para realmente ilustrar isso, né, cara? Porque é interessante, quando você conta as histórias, muitas vezes as pessoas veem os executivos como pessoas acartonadas, entendeu? Como, ok, o cara... Na realidade, detrás dessa vida executiva, há tantas histórias engraçadas que uno passa por situações. E eu sempre tento fazer assim, tento que o trabalho seja um trabalho que deixa feliz a mim e as pessoas. Sem dúvida. Não é para estar batendo. Todas as histórias, temos muitas histórias. Tem uma história, se você quer, seguro que você vai perguntar como eu fui a Google. Então, com certeza que está aqui. Está Está aqui para não esquecer. Está aqui, para não esquecer. Aí é o seguinte, você, que você mencionou aí, trabalhou no Google, na Oracle 20 anos, você 20 anos na Oracle, América Latina, tá? Luiz, todos os meus amigos lá, de repente, TK sai da Oracle e vai para um negócio chamado Google Cloud, né? Que o Google a gente conhecia de Search, né? Dois meninos, um americano, um nome russo, etc., aquela coisa toda. Foi ele que te arrastou? Tem uma história. Arrastou no bom sentido, né? Claro. Eu vou contar a tua história, porque eu acho que sempre gosto de contar os contextos dos quais levam a um momento. Não? Se você perguntar para mim em maio de 2018, você vai sair, Eduardo, da Oracle um dia? Te falava que não. Porque eu era super feliz. De ouro, 30 anos, me aposentar. Super feliz, trabalhava com Luiz Meire, trabalhava excepcional, super relacionamento. Empresa crescendo. Estava super bem. Aí me liga, Thomas, pero por que eu tinha um relacionamento com Thomas Kurian? Porque eu, dentro da Oracle, sempre tentei aprender diferentes posições. Eu era Senior Vice President, só um nível de baixo de Luiz. E eu assumi, durante uma época, ser vice-presidente de vendas de aplicativos na nuvem, quando não vendíamos, né? 2014. 2014. Foi um desafio. Estava começando. Por esse desafio que te falamos antes, que eu queria pegar coisas que me desafiassem, falei com o Luiz, Luiz, estou cansado de fazer o mesmo, já está. Gostaria de fazer diferente, bom, o que achas assim? E ele, super parceiro, te dou esta. Aí armamos um grupo, e esse grupo tinha que fazer crescer negócio de venda de aplicativo na nuvem. Quando você ainda vendia aplicativo on-premise. Sair de on-premises e migrar para cloud. Eu tinha um call todos os meses com Thomas Kurian, porque ele... Ele era o cara da nuvem lá fora? Era o cara da nuvem. Ele que estava puxando em tecnologia e em aplicativos. E eu era responsável de aplicativo. Então tinha um call todos os meses com ele. E aí fui vendendo projetos. E como sempre, os projetos têm algum pequeno problema. Só que nesses calls ele não perguntava se ia fazer o número mais. Não, já tinha que fazer. Não, mas aí eu fui. Primeiro, os calls eram difíceis por os números, por a estratégia. Eu fui adaptando-me, fui mudando as coisas. E fomos criando um relacionamento super bom. Ele me ajudou muito em muitos projetos com clientes, quando o produto. Então, você vai criando um relacionamento. Eu visitava, iba
a Redwood Shores, visitava ele, então criamos um relacionamento muito bom. O Luiz, eu e ele temos um relacionamento muito bom entre nós. Ele me liga e me fala, Eduardo, vou embora. Assim, Da 20 e tantos anos de Oracle também. Sim, vou embora agora, cara. Falei, não. E ele estava no Olimpo, né? Exatamente, era presidente desse movimento mundial. E aí ele foi embora, mas ele nesse momento, ele falou para todo mundo que ia fazer um sabático. Ah, Ele não falou que era Google. entendi. Ele era um sabático. Então, foi embora. E aí nós continuamos, nos encontramos em São Francisco, fomos a tomar um café juntos. Aí foi super bom, porque ele me contou sua história na Índia, quando era criança. Era impressionante. O sea, sí. Então, tivemos um relacionamento. Outubro, mais ou menos, sai outro amigo meu, muito importante, Andrés Preto. Sim. Ele é um peer meu, Sim. um par, e ele sai como número 1 de Salesforce. E aí, pô, o que está acontecendo, entendeu? Porque o mundo está mudando. O mundo está mudando, assim, aqui. E aí, o que aconteceu? Aí ele começa a fazer-me proposta. Não, Eduardo, tem que vir para Salesforce, você agregaria valor, blá, 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 blá. E aí começa a Bettina, a minha esposa, que foi importante no caminho da decisão. Ela trabalhou na indústria? Não. Não. Ela sempre é uma pessoa super inteligente, super dedicada. Eu falo assim sempre, é uma brincadeira, mas eu sou VP de Revenue e ela é VP de Operações e CFO da família, entendeu? Boa. Que é tão importante como o trabalho dela. E aí, nesse momento, os amigos que falam assim, Eduardo, não se muda de empresa por os amigos, se muda de empresa por um desafio. Olha, minha mulher. Repete isso, que isso é importante para o Não nosso... se muda a empresa por amigos, se muda a empresa porque você tem um desafio. E aí estava meu amigo e minha esposa. Meu amigo e minha esposa. E aí le mandei um WhatsApp a Thomas Kurian. Digo, Thomas, olha, precisaria uma ajuda. Mi intenção é que Thomas me ajudasse a darme os critérios para falar que não a meu amigo. Entendeu? Assim, minha esposa fica feliz. Então, estou com esta proposta, blá, 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 blá. E ele falou, não, olha, como es Thomas, ¿no? Estruturado. Salesforce, A, B, C, D, Oracle, C, D, E. Entonces, mas você gostaria de trabalhar comigo? Assim. Assim. E falei, pero Thomas, você está em sabático, não tem trabalho. Que até então você não sabia que ele... Não. E aí ele, em fim de outubro, me fala, Eduardo, te vou fazer um secreto, por favor. 28 de novembro se vai anunciar que vou para a Google. E em janeiro tomo o controle da operação. Me espera. Me espera. E aí, todas essas histórias, não, detrás de... Você está falando do networking lá de trás, quando você estava em Buenos Aires. Trabalhando com ele, networking, criando relacionamento, trabalhando juntos, entendeu? Que as pessoas respeitem a você como profissional, criando a imagem sua de profissional. E aí ele me convidou para falar assim, eu te conheço, sei como você vende valor para os clientes, você se preocupa com os clientes, eu gostaria que você me ajudasse sendo líder da América Latina. Já com a posição definida... Não, ele falou só isso. Ele não tinha ainda controle, isso foi em outubro. Entendi, ele nem estava lá ainda. Bom, então vou falar outra. É muito engraçado todas estas coisas que uno conta, porque todo mundo pensa que a vida profissional, no, el Headhunter me ligó, fiz 3 entrevistas y entré, no, toda esta historia. Ahí falei para mi esposa, y mi esposa me envió una foto, que esa foto se repitió 5 meses hasta que yo tive la offer letter, que era la cabeza de una persona con una bomba atómica aquí. Porque tinha meu amigo, passei por, e Thomas... Sim, aquelas que está explodindo. E minha responsabilidade para a minha empresa onde eu trabalhava, ser uma pessoa super responsável. E aí foi uma história, e aí foi evoluindo, sou uma pessoa super comprometida, então tinha meu trabalho, tinha todo esto vida que segue, cara. Era vida que segue, papá em algum momento, todo. E aí continuou meu amigo Thomas, minha esposa, meu amigo Thomas e Luiz, que me... E o Luiz também. Pero que era meu chefe, então. Mas eu trabalhava assim, trabalhava como que não, meu futuro é agora, cara. Esse é meu futuro. Meu comprometimento era 200%. Eu acho que tem que fazer isso, porque né? Realmente, entendeu? Se a gente pode deixar alguma... Porque a Nispira não sabe. Para mim, como falei, para mim é uma empresa espetacular, tinha um chefe espetacular, tínhamos um relacionamento espetacular com o Luiz, sempre repeti a ele. Estava confortável, eu fui trabalhando. E minha esposa me mandava de quando em quando a foto do cara com a bomba atômica. Entendeu? Estava aí, hasta que chegou um momento em que Thomas me ligou e falou, olha, já tenho presidente, eu falei várias vezes com ele, ele falou, me tem que esperar, vamos a pôr um número 1 de ventas mundial e você vai reportar para ele. Uau!
uma vez me encontrei com ele às 6 da manhã em um Starbucks para falar. Nos Estados Unidos? Sim, eu fui por Lá uma em São reunião Francisco, em São lá. Francisco, ele combinou comigo, fuimos no Starbucks às 6 da manhã porque tinha uma reunião às 8. Uma pessoa espectacular também, super profissional, super boa pessoa. Aí chegou um momento, quando estive o chefe, fui para lá, tive 7 entrevistas para ingressar. Não foi que ele, porque ele no, fui un día, me pusieron en Sunnyvale 4, Sí. que es la sede donde está Thomas, desde las 2 de la tarde hasta las 6, cada media hora tenía CFO global, Wow. número 1 de recursos humanos global, Wow. número 1 de desenvolvimiento de aplicativo, de infraestructura, Thomas Curien, y final, falou mi com o futuro elenco consciente. todo, praticamente. Es que eran las mías entrevistas, Uhum. que es lo que você son con los procesos. Y além de eso, tive que dar dos pessoas que foram falar por el Headhunter, por recruiting. No fue, o sea, ele me convidou, mas tuve que fazer um processo super. Foi complexo. Aí foi, acabou, terminei morto, certo? Peguei o carro. Saiu com check-hands lá já? Não, aí saiu todo, bem, muito bem, Eduardo. Falei, e agora? Não. Isso saí, cheguei no hotel 6 e pouco. Você estava sozinho nos Estados Unidos? Estava sozinho, porque ao dia seguinte estava com uma reunião com o cliente. Ah, tá. Estava sozinho no quarto, mas assim, e agora? 8h da noite me liga Thomas. Congratulations. Pronto. É o que você queria ouvir. Você passou. Vamos a fazer alfa. E aí começou um processo. Um processo. Aí você ligou para a Bettina ou você mandou a foto da cabeça explodindo e ele veio? Aí passei uma foto na cabeça mais. E aí, Bettina sempre no caminho. Porque vamos a ser aqui muito honestos en esto. Eu tinha 60 anos, então não era uma decisão fácil. Não. Entendeu? Não. E a Bettina, ela foi sempre, Eduardo, esse é seu caminho, esse é seu last call, essa é sua oportunidade, você pode fazer. E ela sempre, aí eu tinha dúvidas, ela que sim, e ela tinha dúvidas, ela que sim. E assim foi que ela me convenceu. Então, ou seja, não é que me convenceu, sino que foi um apoio super importante. Porque se você pode ter um trabalho super bom, mas se você não tem uma paz em seu hogar, não tem uma família que está apoiando você não é bem sucedido. Ou seja, essa pessoa que fala, eu sou. Não, você é parte de uma família, a família tem que apoiar você e você tem que apoiar uma família. Essa parte, se você é uma parte firme. Você ainda tinha uma adolescente em casa com a Bettina. Exatamente, porque a minha filha é uma responsabilidade, porque se vai para o meu filho já estavam todos trabalhando, não tinha problema. E aí foi, e aí comecei. Deixa eu tirar alguns insights. Sim, por favor. Não sei se pus muita informação para não, você aí. De forma Desculpa alguma. se quebrei aí Não tem isso aqui. Olha que bom que foi, não pegou nenhum. Nada, isso aqui é só para não alucinarmos demais, cara. Edu, eu tenho aí uns 5, 6 aninhos a mais do que você e, obviamente que, como empresário, eu tenho algumas outras facilidades, digamos assim, mas eu continuo assumindo coisas novas aqui dentro da empresa e fazendo. Quando a gente começou lá atrás, naquela época de 2000 que você falou, nós lançamos o ITWeb, que era o primeiro portal vertical de tecnologia. Só existiam os portais cross, a American Online, o UOL, essas coisas todas. A gente criou o primeiro vertical, internet. Quem é que foi tocar isso? O garotão da empresa. Eu já era o Adelso tem 14 anos a menos do que eu, cara. Então eu sempre gostei dessas coisas, entendeu? Hoje mais ainda, né? Porque como eu já não tenho mais cabelo, ninguém sabe a cor. É a única vantagem que tem. Se olhar para minha cara, ver. Mas esses desafios eu acho fundamental. Mas uma observação para todos que estão nos assistindo aqui. Com 60 anos, uma vida estruturada, estabelecida, posição top numa empresa top. Para usar o que o brasileiro gosta muito de falar, o top. Não é uma decisão fácil. E, para complicar, deixa eu colocar alguma pitadinha aqui. Você está lá dentro, você sabe como é que funciona Google Cloud, etc. Para quem está fora, Google é uma filosofia diferente, é uma forma de trabalhar diferente. Com certeza. É uma cultura que a gente falou aqui completamente diferente. Totalmente.
como é que foi sair de uma cultura? Você passou o mundo inteiro em software corporativo, banco de dados, client server, aquela coisa toda que a gente conhece da Oracle, mais mundo corporativo mesmo, para ir para o Google. Google Cloud, mas Google. Sim, mas Google. Não, presidente. Assim, primeiro, pego uma primeira parte sua, não? A decisão foi difícil, mas tinha dois elementos muito importantes. Minha esposa, com apoio total da família, para tomar esse risco. E uma pessoa que eu admirava, que era Tomás Cunha. E que ele me convenceu que o futuro estava em cloud, que o futuro estava na transformação, que o futuro estava nessa tecnologia. Entendeu? Então, esses dois fatores para mim foram fundamentais para tomar o risco. Agora, ok, tomei o risco, aceitei. Começo 17 de junho de 2019. Primeiro dia entro aí. Era muito engraçado essa época porque Google tem como um onboarding, se recebe a vocês, então todas as pessoas têm uma sala, então estamos numa sala com as pessoas que fazem onboarding, uns 15. Você, não, eu vou entrar como pre-sales Google Cloud, como venta Google Cloud. Eu sou o presidente do Google Cloud, todo mundo olhando para mim, o que está fazendo, cara? Mas essa é a cultura nossa, essa é a cultura de Google, entendeu? Todos somos iguais, não tem... Verdade. Então, quando entrei foram dois grandes choques. Primeiro, que eu não tinha nunca perguntado qual era o time que eu tinha. Nunca perguntei nada, porque era Thomas, entendeu? Ele falou que você foi aprovado. Quando entrei e entendi o time que eu tinha nesse momento e o desafio que eu tinha nesse momento, e falei, caramba, é um desafio top, porque éramos muito pequenos. Mas estava num crescimento exponencial, né? Não, nesse momento ainda não estava crescendo. Ainda não? No. Por eso, cuidado. El crecimiento exponencial comenzó con la llegada de Thomas y nuestro trabajo en cada una de las regiones. Antes era un crecimiento, no era así. Lembro que una primera reunión de un líder circle noso con los top customers, faló un cliente así, hola, no sé si pondría Mission Critical dentro de Google Cloud. Cara, me mató. Estoy dando 2 meses. Cara, no tengo mindset, público no acredita, tengo pocas pessoas y tengo que luchar contra grandes compañías como Microsoft, Amazon, Oracle, quien estaba en ese momento. Y ahí hicimos una estrategia. Eso fue a nivel de negocios. Y a nivel pessoal, fue una transformación mía. Hay muchas personas que me conocen o que trabajaron conmigo en Oracle y dicen, Eduardo López da Google no es Eduardo López da Oracle, porque tive que aprender. Pero qué cosa fue interesante, Miguel. Eu falei no começo, importante aprender as culturas. E você entender as culturas. Quando uno trabalha a nível regional de diferentes países. Eu quando cheguei a Google, todo mundo sempre tinha uma brincadeira que eu falava que eu era como esse monstro de la televisión, porque vinha da hora que não gosta das pessoas, não gosta desta. Venda. Era o comentário das pessoas, certo? E eu fui aprendendo a cultura. Tinha uma pessoa de recursos humanos que me ajudou e aprendi uma coisa muito interessante. Fiz muitos one-to-one com pessoas diferentes da Google e diferentes regiões e pedindo ajuda. E diferentes níveis hierárquicos. Pedindo ajuda, explicando como é a cultura, como se faz, como se lidera, como se gerencia, como se faz isto, como faz lo outro. E fuimos criando um time. E fui aprendendo a cultura. E fui transformando como era um líder Eduardo em Oracle a um líder Eduardo em Google Cloud. Você teve que desaprender alguma coisa antes de aprender? Ou não chegou a tanto? São muito diferentes as empresas. São muito diferentes. Então, não sei se desaprender. Tive que aprender de novo. Agora, muitas coisas que eu aprendi foram o pilar de nosso sucesso. Execução, foco, entendeu? Essas capacidades que eu aprendi na Oracle de execução, foco, de pôr na meta, chegar na meta, põe outra meta, chegar na meta, uma capacidade de execução espetacular. Isso foi parte disso. Agora, a forma de liderar, a forma de falar com as pessoas, e isso foi evoluindo, e eu aprendi. Depois, chegou a pandemia, foi uma situação caótica. Eu tenho aqui um detalhe que aí tem a pergunta difícil, né? Não é pergunta difícil nenhuma. Um detalhe que eu anotei aqui, porque você viajou bastante, que você já contou aqui, e isso me instigou, porque você falou que você lê de 7 a 9 livros por viagem. Eu queria saber que tipo de livro que era, etc. Mas isso ajudou, além da família, a ter essa cultura, a ter, sei lá, essa informação toda que vem dos livros também, na sua forma de liderar? Sim, é super importante. O que aconteceu no fim da época da Oracle, começo da época da Google Cloud, o mundo
é um mundo que está a uma velocidade muito forte. E as coisas vão mudando muito forte. Lembra essa situação que nós pegávamos um livro de 400 páginas e sentávamos tranquilamente e ficávamos lendo um livro mês e meio? Eu não vejo que esse momento nos últimos 6 anos, 7 anos possível. Então eu o que fiz? Falei, tenho que aprender, tenho que estar aprendendo continuamente. Então me suscrevi a plataformas onde fazem resúmenes de livros. As resenhas, tá? Isso, a resenha, entendi, de 10 páginas. Entendeu? E fui e me suscrevi a plataformas que têm livros que você escuta, que tem plataformas que tem podcast. Era uma máquina de buscar informação continuamente. E uma coisa que nessas podcasts aprendi para mim, super interessante, nós buscamos exemplos de liderança hoje com coach, com um monte de coisas, mas a humanidade, na sua história, tem muitos exemplos de liderança espetaculares que você tira. Então eu comecei a ler história, muita história. Alejandro, Da Vinci, todas as pessoas, Mao Tse-tung, todo tipo. E você vai lendo e vai tirando, entendi porque esse cara fez uma estratégia numa batalha. Esse cara porque fez esse tipo de conquista. Porque Leonardo da Vinci pensava e as pessoas não entendiam ele. E você vai tomando coisas, entendeu? Que vão formando você na sua criação, não só de liderança, sino de dia a dia de toma de decisões. E uma coisa super interessante que eu li, que é um livro muito antigo, mas que fizeram como um resumo de LinkedIn, não? E se chama El Iceberg da Ignorância. Como? O iceberg da ignorância. Olha, acá estou passando muitas dicas, não sei se... tomara que dê muitos likes, assim. O conceito é o seguinte, um iceberg tem 4 ou 5% de seu volume só na superfície, certo? Um executivo tem que ter muito cuidado de tomar decisões olhando só 4 ou 5% de informação da sua organização. Que o resto está abaixo do nível da água. O resto está abaixo. Então, isso leva para você criar sistemas de informação, criar modelos de entendimento do que acontece, não micromanagement, não executar, mas sim entender as variáveis do negócio. Por isso eu viajo muito, porque gosto de conhecer um país, conhecer as pessoas, para entender como eles executam um negócio, quais são as dificuldades. E aí você começa a estudar o iceberg completo. E quando você empieza a estudar o iceberg completo, as suas decisões são muito melhores. Está descendo abaixo do nível da água. Eu não tomo nenhuma decisão dessa temperamental. As minhas decisões são super processadas. Falo com uma pessoa, falo com outro líder, e vou lendo o iceberg. Então, a minha recomendação é para os executivos, tem que entender. Não adianta você estar em um escritório fechado, olhando 2, 3 números. Tem que conhecer a sua organização. E isso foi para mim uma coisa. E outro livro, o resumen super interessante, é um que explica a diferença entre performance e resiliência. No performance y resiliencia, sino el complemento entre performance y resiliencia. Voy a explicar. Eu gosto de falar que a minha organização é unbreakable. O que significa isso? Uma organização de alta performance está funcionando bem como um avião. Um avião tem vento de trás, espetacular. Aí começa a haver turbulência, aí o avião perde o rumo. Uma organização de alta performance pode acontecer isso, porque está acostumada a que o avião vá direito. Uma unbreakable é uma organização que é alta performance, mas resiliência. Resiliência para que se quebrar, aguenta. Está preparado, então o cara vê o vento de frente, todo. É muito importante. Alta performance não é sinônimo de sucesso sempre, porque depende das condições de entorno na qual você, do mercado que você está trabalhando. Então aí foi outro conceito que eu gostei e repito com meu time de criar uma organização unbreakable. A resiliência é um fator super importante. E neste momento, nos últimos 4 anos, tudo mudou. Então, se você não é uma pessoa que se adapta rápido, resiliência que cai, vai, é difícil sobreviver neste momento de tecnologia. Porque as empresas vão mudando, você é parceiro, inimigo, amigo, todo muito rápido. Então, você tem que ser uma pessoa adaptável e ter uma pessoa resiliência. Não deu certo, vou de volta. Não deu certo, vou de volta. Você diria que essa resiliência, no seu caso especial, veio da infância? Eu acho que sim. Em Buenos Aires, nas situações que você acabou de descrever para a gente? Sim. Cria uma casca dura, como a gente fala aqui. Não sei.
Totalmente. Eu acho que te forma para isso. Te forma para, se não deu certo, vamos lá, mas tem que esforçar-se, tem que fazer. Eu acho que esses, hoje no mundo atual, são fatores interessantes, porque tudo é tão variável no mercado de tecnologia, e mesmo para as empresas. Ou seja, a empresa toma uma decisão, que tecnologia uso, que não uso AI, não uso AI, modernizo, por exemplo. As empresas têm um desafio que não é tecnológico. Com AI, o desafio é de outro tipo, é um desafio de upskilling, é um desafio não de hacer más productivo un proceso, es reinventar los procesos. Entonces, ¿será que las organizaciones tienen que ser director con 4 managers o en el futuro son organizaciones colaborativas? Entonces, las empresas con AI tienen un desafío más organizacional, de visión de futuro, de cómo funcionan, porque la tecnología está ahí. Antes de AI, las tecnologías eran más una responsabilidad de TI implementando proyectos. Total. Hoy en día, la transformación es gigantesca, ¿no? Por ejemplo, como Google Cloud. Hoy tenemos relacionamiento muy fuerte con muchos CEOs. ¿Por qué? Porque es transformacional la tecnología. Ya usted no fala de voy con TI, infraestructura, 4 procesadores. Está hablando del proceso de negocio, de la transformación, del upskilling, de cómo ayudar a las personas, de temas de gobernanza. 73% de brasileños usan herramientas personales en la empresa. Eso es terrible. Es un problema de seguridad, es un riesgo gigante, porque los datos você põe. Então, es un momento muy transformacional, donde las personas tienen que ser resilientes. Por falar em AI, vamos explorar um pouquinho essa parte de tecnologia, não para lembrar aquele engenheiro eletrônico que ia consertar a televisão, Eu me lembro. lá da tua casa. Edu, mas vamos lembrar, vamos pensar, não vou querer fazer uma futurologia aqui, até porque semana que vem já vai mudar tudo, já vai sair uma nova IA, etc. Mas como você, com o conhecimento técnico que você teve, e o conhecimento de gente, de empresas, não só latino-americano, mas global, né? Vê riscos e contra-benefícios, digamos assim, do jeito que está indo a inteligência artificial, né? Tipo assim, precisamos regular? Nós fizemos um estudo junto com uma consultora, ou a Google Cloud, de quais são os fatores para que um país se desenvolva em AI. Porque para que você se desenvolva em AI como empresa ou indivíduo, além de que tenha o país tem que desenvolver-se. E nós encontramos 4 pilares de desenvolvimento. Tem que ver com ter infraestrutura de telecomunicaciones, de data center, de cloud, la conectividad. Você tem que promover la innovación. Nós promovemos muito a inovação com casos de negócios, com compartilhar as coisas para que a pessoa se sinta mais segura de aplicar a tecnologia quando você vê que tem já a inovação acontecendo. Terceiro, educação. Os países têm que ter uma estratégia de educação. Nós temos uma estratégia de educação muito forte. Eu, pessoalmente, sou um fanático da educação, porque a minha vida pessoal, cheguei onde eu cheguei por educação. Estudar. E eu promovo. Nós fizemos acordos com 720 universidades da América Latina. Quantas? 720. 500 no Brasil, para formar, nos damos las ferramentas de Google Cloud para formar jovens em tecnologia, porque também não é só treinar por treinar, sino é abrir a possibilidade de ter um trabalho melhor. Más después, después de la pandemia, que el trabajo remoto ya es normal, especialmente para tecnología, ¿entendeu? Yo lembro la importancia de esto para mí, pessoal, que yo di una palestra en BH da PUC. ¿Cierto? Primero pedí unos coach da minha filha que falou, pai, não faço essas piadas que você faz e todo, porque você pai não. Eran 1.200 pessoas interesadas en escuchar las carreras. Lo que no estamos haciendo aquí era comentar eso, ¿entendeu? Entonces, educación y cuarto punto es regular. Tem que ter regulación que promueva AI de un jeito de cuidar al cidadão, ¿entendeu? Si você olha a Europa, já tem alguma, a União Europeia tem algumas regulações de dados, Brasil tem LPG, ou seja, a regulação de dados. E o europeu foi o primeiro a regular. Então, você vai regulando assuntos para dados, cuidar o cidadão, para cuidar as informações. Mas a regulação tem que existir que promova AI, que promova o uso. E eu não vejo assim, eu vejo hoje em dia a aplicabilidade de AI é espetacular. Eu não vejo assim riscos, todos temos medo porque, não sei se os jovens, pero nós
assistimos a Terminator e esos filmes, ¿no? ¿Te lembra? Com La certeza. AI dominó el mundo, certeza. entonces estamos ahí con esa imagen de Schwarzenegger, mas eu acho que não, eu acho que se está usando de uma maneira super estructurada, siempre tem a parte de hacking, a parte de los hackers, mas existía antes de AI. Mas por otro lado también nuevos sistemas, nós temos ahora el AI Defense para ayudar a las empresas a posicionar y cuidar no solamente el borderline, sino cuidar, você tem que cuidar ahora que as pessoas com seu agente acessem às informações corretas, e não às informações que não têm acesso. Então você tem que cuidar não só o borderline da sua empresa, sino tem que cuidar os acessos às informações de diferentes agentes e você tem que estar monitoreando. Então eu acho que por enquanto os casos que nós vemos, e vemos casos muito de uso em governo, em educação de governo, então eu acho que não vejo um risco. E a transformação de pessoas, assim, eu acho que os trabalhos vão mudar, mas a pessoa se vai adaptar a novos trabalhos. E eu não vejo, todo mundo faz muita propaganda quando faz redução de empregos e tudo isso, mas bem existem faz 30 anos também. Essa discussão vai... Nós já passamos por muitas dessas coisas, vamos perder emprego aqui, mas cria ali, assim Exatamente. vai. Mas o guardrails, né, que é muito falado, né, de você ter realmente... Eu tenho umas coisas, umas frases que eu guardo bastante. Eu adoro esportes, apesar de ser um anãozinho de jardim para minha época, né, para basquete hoje, que é o meu esporte favorito. Naquela época, anos atrás, eu joguei muito basquete, joguei sério, joguei em seleção, mas eu era mais o armador, o capitão do time, etc. E a gente acompanhava muitas dessas mesclar o que é um trabalho em grupo num time de basquete e aquela atuação individual do cara, dele dar um drible, fazer uma cesta. O automobilismo, eu não sou muito fanático nisso, mas eu lembro do Mario Andretti, que você deve ter lembrado, o americano, correu Fórmula Indy muito tempo, quando Emerson Fittipaldi, um grande ídolo brasileiro, correu lá e tal. Michael Andretti, o filho dele, isso já faz bastante tempo. Ele falava que, e guardrail lembra automobilismo, né? Para os carros não saírem fora. Mas ele falava que se você entrar numa curva e não derrapar, porque você não entrou rápido o suficiente. E se você entrar rápido demais e não tiver guardrails, você vai embora. Vai embora. Né? Então, esse paradoxo, assim, ou se a gente puser guardrails ou reduzir a aceleração ou limitar a aceleração, etc., a gente corre o risco de não evoluir o suficiente, de não inovar o suficiente. Mas sem guardrails nenhum, deixando cada uma dessas empresas, e está na mão de meia dúzia de empresas cá entre nós. Corremos o risco dessas empresas serem as grandes potências globais no futuro? Olha, não tenho aí a bola de cristal, mas voy a usar suas palavras para dizer algo. Por isso, eu acho que, para mim, as regulações são os guarda-reis. Entendeu? Ou seja, o guarda-rei não está limitando a velocidade que o cara vai. Porque o cara vai a 320 km por hora. Vai bater no muro lá em Indianópolis e tal. Solamente define limites. Então, eu acho que as regulações bem desenvolvidas põem o guarda-rei no desenvolvimento das novas tecnologias e como aplicá-las na sociedade. Se você tem um bom guarda-rei, boas regulações, você vai evoluindo, os carros são mais rápidos agora. Muito mais. Muito mais, e sim, continuam os guarda-reis. Agora puseram também unos pneus também para ajudar, para que não seja tão rápido, tão forte a batida. Mas eu acho que, usando suas palavras, para mim, os guarda-reis são regulações que deixem ir a velocidade, mas que deem também um limite. Entendi. Deixa eu pegar umas coisas sobre os livros que você falou antes da gente... Tá difícil, hoje, hein? Antes da gente andar já para os finalmente da nossa conversa, não sei quanto tempo nós estamos conversando aqui. Dia agradável, né, Edu? Adorei. E o environment aqui está espetacular. Só seria melhor se tivesse uma taça de vinho de Mendoza. Um Malbec, por favor. Um Malbec estaria ótimo. Você já leu O Ócio Criativo, de Domênico de Masi? Não. Esse é 500 páginas. Difícil para mim isso. Mesmo com as suas viagens todas, não seriam 7, 8 livros por viagem, você iria levar 7, 8 viagens para cada pedaço do livro. Exatamente. Mas o resumo e por que eu cito Domênico de Masi? Ele é um sociólogo italiano
conhecidíssimo, faleceu há uns 2 anos, e a gente usa muito, que filosofia da tecnologia. Você esteve aqui com a gente agora, Sim, sim. a gente está fazendo um Muito treinamento, interessante, né? um programa Super interno interessante. aqui, através do Instituto Itaqui, que é a nossa parte educacional, que trabalha a tecnologia, mas a filosofia por trás da tecnologia. Então, a gente traz grandes filósofos para aulas magnas, etc., e vários outros. São 3 dias ao todo, 2 noites, dormindo aqui, vindo aqui nesse lago de madrugada, fazer yoga, não fazendo essa conversa ótima que nós estamos fazendo aqui. Esse curso todo saiu de um relacionamento que Adelson de Souza, mais uma vez, meu parceiro de vida, meu sócio desde em suas conversas com Domênico de Masi, chegamos à conclusão que, além da tecnologia, você tinha que ter um pouco da filosofia. Ele não era filósofo, ele era sociólogo. O ócio dá a impressão de que é o brasileiro na praia, meu escritório é na praia, não faço nada, né? É o que o gringo pensa da gente aqui, aqueles 5 S de antigamente, que era sun, sexy, sandy, etc, 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 e não fazia nada. Não. É o ócio criativo. Como é que você cria, como é que você pensa essas coisas todas, tendo uma agenda do tamanho que você tem? Você usa algumas partes da sua agenda, você separa? Esse é um segredo, isso que você me está pedindo, um segredo fundamental. Mas primeiro, compartilhar com os vou jovens. vou compartilhar. Pero vou fazer uma pequena introdução para falar disso, porque estás muito boa pergunta e é super importante. Eu acho que a mais importante quando você é um executivo, e aprendi muito a partir da pandemia, é o que eu chamo de equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio entre eu gosto de fazer atividade física, disciplina, todos os dias, personal trainer, ou spinning, ou jogo tênis, é disciplina. Você acorda cedo? Acordo 6 e pouco da manhã. Faço 9 da manhã, estou trabalhando, mas estou trabalhando assim, com as endorfinas, assim, começa meu dia, entendeu? E até tenho tempo de tomar um café com minha esposa, entendeu? Na minha casa. Leva a menina para a escola, não mais? Ela já vai sozinha? Não, ele usa meu carro, aí tenho que tomar táxi. Então, esse é um fator. Logo, o factor é o trabalho. Eu trabalho muito intensamente. E se você faz um teste para todos, você seguro vai falar Eduardo é um workaholic. Errado. É o que imaginam. Errado. Eu trabalho das 9 às 18h30. Máximo 19. Final de semana, não trabalho. Então, trabalho muito intenso. Minhas reuniões são focado. 30 minutos. Muitos temas diferentes. É uma capacidade minha de... Não estica a tarde inteira. Acabou. A minha assistente sabe que eu não faço, deixo sempre 1 hora. Porque eu acho que quando você aprende a liderar sua agenda, você começa a ser muito mais produtivo. Quando você é liderado por sua agenda e faz 400 reuniões e falta uma, chega tarde a outra, esse eu acho que não é um bom executivo. Um bom executivo é quem, assim, eu entro em horário, acabo em horário. Se queremos falar de futebol, se queremos falar de Palmeiras, se queremos falar de Corinthians, tudo isso, depois das 7 da noite... Você falou todos os times aí, não falou o mais importante. Qual? São Paulo? Não. O qual? Flamengo, qual que queres que eu fale? River Plate. River Plate, bueno, esse é meu time, mas aqui não se fala de River Plate. Aqui, então, falamos depois das 7 da noite. Então as reuniões são muito focadas, muito organizadas. Eu vou contar outra anécdota, assim, história. Durante a pandemia, você tenta fazer muitas reuniões para criar momentos de engagement, porque as pessoas não se conheciam. Verdade. Ou seja, 80% da minha organização entrou na pandemia. Remoto. Imagina um momento. Então fazíamos muitas atividades para fazer. Então, o que aconteceu aí? Quando você está fazendo esse tipo de atividades, você começa a ver de que as pessoas que apresentam. Então, vamos fazer um business review. ¿Sí? Então, a pessoa prepara 35 slides. E eu, vamos, Miguel, depois de tantos anos, depois do terceiro slide, já sabia o que me queria pedir e já entendia todo. E aí eu comecei com as perguntas e a pessoa ficava frustrada. Então, como são agora minhas reuniões? Eu falei assim, olha, ninguém prepara nada. Trae 4 bullets. Que você precisa na reunião, vamos discutir o que você precisa. Principais tópicos. Não prepara slides, não prepara nada. Não perde 1 minuto. Porque a pessoa dedicavam 2 dias para fazer uma apresentação que... Gastava mais com a perfumaria do que com o conteúdo. Exatamente. Então, as minhas reuniões são de 30 minutos, tenho agora uma de 15,
super straight to the point, definido, agenda, qué queremos resolver, está no título, y si alguien te alguna información, envía antes. Terminado eso, vem a parte do ócio, que você falou. Tá. Ok? Criativo. É que los momentos que você tem, eu gosto de ir à praia, tenho um apartamento na praia, eu gosto de ficar, a minha esposa sempre faz a brincadeira, eu sou uma pessoa que pode ficar 5 horas no sol. E aí, nesse momento, e nas viagens, são as ideias mais malucas que aparecem em mim. Olha só. E A hora que você está relaxado. estou digamos. relaxado, aí começam a aparecer os temas que por aí você tem, dando voltas e tudo isso, então aparecem aí. E o Chime tem uma coisa muito engraçada, porque eu, como sou engenheiro, eu gosto de fazer desenhos, certo? Planilha? Não. Quando tenho uma Você gosta ideia, de- quando tenho ideia, cartesiano, né? faço um desenho. Não, fazemos, e aí tiro uma foto, mando para meus líderes. Então, aí chegou a foto do Eduardo, aí chegou o desenho do Eduardo, com a ideia nova, entendeu? Então, E você faz sem IA, né? Você faz na mão. na mão, diretamente. Mas não precisa estar bonito, tem que estar a ideia. E aí construímos juntos depois. Então, as viagens é importante, mas você tem que estar relaxado para estar pensando. E então aí aparece o ócio construtivo. Para sua família, porque também adoro organizar viagens da família. Então eu organizo as viagens, vou pensando, E estudo. quando você fala de família, a tua família hoje, com os 3 meninos, com Todos, filhos, os netos, 6. já deve estar Não, ampliada. não tenho netos ainda. Ainda não? Não, Sério? não, sim. É Olha uma só. frustração. Não tenho. Você tem filho com mais de 30 anos hoje, eles não se entusiasmaram que nem o pai? Assim, estão tranquilos, fazem sua vida, entendeu? Já tiveram namorado, depois de namorado não tem outra coisa, estão tranquilos, nos juntamos. Como não tem namorado, viajamos juntos, fomos Vai a todo mundo Sudáfrica, fomos a Vietnã, Camboya, Olha que legal. a todos lados, os 6 juntos, Agora vamos em julho a fazer um cruzeiro os 6 juntos. Eu aproveito os momentos, afinal a vida é momentos, entendeu? Depois um deles casa, acabou. Aí muda. Tem a sua família e você respeita também a outra pessoa. Então, o ócio, eu acho que é importante ter. Por isso eu falo de equilíbrio. Uhum. O físico é muito importante para um executivo, porque você tem que estar fisicamente bem. Para receber a pressão, para ver a pressão dos resultados, para você pensar com claridade, você tem que estar bem fisicamente, sentir-se bem. Não só fisicamente, sino como você se vê como pessoa. E esse é um momento de ócio que eu, final de semana, estou assistindo um filme com a minha esposa, ou vou jogar tênis, ou me encontro com algum amigo, ou só fico em casa, só sentado. Você separa, então, a hora de trabalho do ócio, ou enquanto você está nesse ócio que você chamou, você também trabalha, ou você acha daqueles que desliga o telefone e não Eu, assim, sinceramente, eu desligo o telefone. desliga? E depois, como sou Atende mensagem, responsável, aquele toque da família especial só Não. e mais nada. tenho 2 telefones. Ah, Um da minha família e um do já trabalho. tem 2, tá Já ok. tenho 2. Pode parecer maluco para levar, mas depois das 18h30, deixo um. Como sou responsável, 8h30 da noite vou e verifico se não tem alguma urgência. Mas 2 ou 3 pessoas têm meu celular pessoal. Tá. Se temos uma Para urgência, qualquer emergência. me ligam e aí me conecto, porque pode acontecer uma urgência e você tem que estar conectado. Final de semana, não trabalho. Não tenho essa. Fico pensando, e a pessoa fala, não, um executivo não consigo dormir. Eu durmo bem. Você não liga Não. para os teus colaboradores no domingo para Não. bater pipe e falar para ele Não. ligar para o cliente? A veces tenho Não. não, a veces tenho um buraco de tempo, para ser honesto, porque a minha esposa foi com amigas, estou em casa, Aproveita. e aí aproveito que tenho várias coisas pendentes, mas todos os e-mails saem segunda-feira às 8h30, Ótimo. entendeu? Esse é um equilíbrio, Miguel. O esporte é importante para você como pessoa e para você como profissional, mas o equilíbrio é super importante. Um workaholic para mim, eu fui workaholic, fui. Mas aprendi que posso entregar resultados, ter um super time e ter um equilíbrio na minha vida. Olha, compartilhando Por com favor. você, com eles aqui também, eu fui workaholic mesmo, assim, até porque começamos uma empresa nas situações que eu acabei de imagino. descrever, Pô. plano Collor em 90, sem nada. Também me separei, casei de novo e estou com a Renata, minha mulher, que você conhece Sim. já há 33 anos, e tenho 2 meninas. O filho que eu tenho do meu primeiro casamento, eu saía de casa, ele estava dormindo. Eu voltava, ele já estava Tava dormindo dormindo. de novo.
Isso foram bons tempos. A empresa começando, não tinha estrutura, não tinha nada, então alguém tem que fazer. Se alguém, eu, Adelso, meu sócio, etc., e não tinha muito por onde Ok. correr disso, né? Com as minhas meninas agora, Giovana se formando médica agora e ainda tem uma menina na escola secundária Ok. ainda, Miguel de Cervantes. Ok. Minha E filha ela, foi lá. e ela me cobra, sim, ela me cobra que, mira papá, hay que hablar como los españoles de Madrid. São um pouco distintos do que se habla em mi Buenos Aires. Sabe? Ok. Mas o sotaque porteño, o sotaque Totalmente. madrilenho são Totalmente quase. diferente. E elas. Eu pus na minha cabeça que eu não iria fazer a mesma coisa de novo. Ok. Eu iria vê-las crescer, vamos traduzindo para o português mais, né? Só que eu vi que também não ia conseguir separar de uma vez. Então eu sentava com a minha mais nova, quando era pequenininho, tinha que ver um e-mail, uma mensagem, e eu punha ela no colo junto, quando era pequenininho. Vamos ver e-mail junto com o papai, etc. Tal. Então, essa aqui, de quem é? Esse cara, não sei quem é, pai. Deleta, entendeu? A Isso é gente bom. deletava. E essa aqui, esse é o tio Adelso, vamos ver o que ele está falando. Então eu levei para uma forma lúdica de tentar juntar os dois mundos. Mas eu Parabéns. concordo contigo perfeitamente. O equilíbrio é fundamental. E equilíbrio, eu acho que é uma coisa que a gente deve começar agora, Edu, a dar alguns recados para essa molecada que está te vendo aqui, esses executivos em começo de carreira, ou mesmo aqueles que já estão andando e estão achando que estão andando meio de lado, porque hoje em dia o cara entra na empresa, ele quer saber o plano de carreira dele e em 10 anos, se ele não virar presidente da empresa, tem algo errado. Né? Bom, te vou falar uma coisa aí. Que Posso... conselho você daria para esse Posso... novo executivo, Não, esses o sea, jovens que estão aí? não sei. Bom, conselho não sei, porque eu dou tanto conselho a minha filha, não, nenhum atende, não dá bola nenhuma. Não, mira, olha, é importante o seguinte, nunca tive um plano de carreira, eu construí a minha carreira. E quando falo para as pessoas da minha organização, quando não, que como em Google Cloud, não, porque meu chefe, meu manager tem que fazer o plano de carreira, está errado. Quem faz o plano de carreira é você. Você tem que pedir que nós ajudamos a você a desenvolver-se. Você tem que tomar riscos na sua carreira. Você tem que pegar posições que você não está preparado. Não há caminhos asfaltados, se fala aqui. Asfaltado, eu vou caminhando sem riscos e vou chegar a vice-presidente sênior. Eu não acho. No meio você está formando-se e você tem capacidades e capacidades a desenvolver. Cada função que você vai, tem capacidades e capacidades de desenvolver. Ninguém está preparado. E aí está o importante. Quando você vai a uma nova posição, nunca você está preparado. Porque se não demorou tanto em chegar lá, que alguém já ocupou. Entendeu? Cada mudança que você faz profissionalmente, tem que assumir um risco. Fato. Tem que assumir um risco. Então a carreira é cada pessoa que construi. Então você diria que mais importante do que um plano de carreira é você pensar na própria carreira e assumir riscos. E assumir risco. E pedir ajudar a seu manager, a sua diretora, quem seja, que factores precisa você desenvolver, porque você tem uma aspiração de crescimento. Não é que você está sozinho, mas esperar que o manager fale, bom, eu te vou dar agora o treinamento A, B, C, e você em 3 anos... Eu te vou falar uma coisa. Sempre falo para meu time, se a pessoa fala, eu vim a fazer o treinamento porque meu chefe me enviou, essa pessoa não aprende nada. Está tudo errado. Tudo errado. Se a pessoa vem a fazer o treinamento porque ela sente que ela tem uma debilidade e precisa aprender, essa pessoa vai aprender. E vai ir para o próximo nível. Então, isso é o que eu falo, que cada define a sua carreira. Você vai buscando coisas que fortaleçam sua posição, que aprenda mais. E é muito, muito importante também aprender com humildade. A humildade para mim é um fator fundamental. Te vou dar outra dica, não sei, já falamos 5 horas aqui. Não, cara, fica absolutamente tranquila. Em 2004, eu era diretor de pré-vendas da Oracle. Aqui já no Brasil. Já estava no Brasil. Aí me puseram um chefe, que era o Andrés Prieto, que era country leader da Argentina. Que tinha aquelas coisas matriciais. Tinha matriciais, mas eu passei a reportar a ele.
Não era Brasil, mas reportava ele como América Latina. Mas ele era um típico, espetacular líder de vendas. Pero assim, o melhor que he visto. Processo, venda. Venda, foco, execução. Então, o que aconteceu? Eu começo a trabalhar reportando para ele, na reunião. Sabe o que eu percebi? Falei, esse cara pensa diferente que eu. Esse cara vê diferente que eu. Olha. Eu não sei fazer o que esse cara faz. Porque eu era técnico. Era diretor de prevenda e vinha a ser CIO. Você vê. Sabe o que eu fiz? Falei, tenho que aprender. Eu fui, era meu chefe, mas ia às reuniões, escutava, olhava como ele negociava. Então, eu primeiro assumi com humildade que eu não sabia. Esse é fundamental. E logo depois, eu peguei alguém que me ajudou, não foi a buscar livros, foi alguém na prática. E fui aprendendo. Depois de 2 anos juntos, eu criei esta visão minha, que é muito assim, boa, que todo mundo gosta. Eu sou um cara que tenho 50% técnico e 50% comercial. Eu tenho fato comercial, mas você tem o background. Eu tenho background técnico de CIO e falo com os clientes e gero uma relação de confiança. Mas nesse momento, para mim, foi um momento, agora que eu analiso a minha carreira, chave. Porque eu entendi que tinha capacidades que não tinha. Ninguém estava para mim preparando-me para outra posição. Eu falei, eu quero aprender tudo isso. E dediquei muito tempo participando das discussões, escutando os pensamentos, vendo como se pensava, como se arma um negócio e tudo isso. Então, isso é o que eu quero falar, que uno construa a sua carreira. Eu senti que isso não sabia. E era importante. Estava numa empresa de vendas. Aí aprendi. Você diria, então, que esses jovens devem... É uma pergunta que eu sempre faço, isso eu tirei de Scott Galloway. Ok. Você sabe quem é? Um guru aí, professor lá na NYU. E controverso, mas tem muita coisa boa. Já estivemos com ele pessoalmente aqui em São Paulo, inclusive. Ele sempre separa o talento da paixão. Porque muita gente hoje em dia fala, não, olha, follow your passion. Depois que você está bem na vida, está arrumado, tem... Não, mas ele brinca sempre que quem fala isso normalmente fez a carreira e ganhou dinheiro, de uma outra forma, em outro negócio, não naquela coisa glamurosa que todo mundo gostaria de seguir a sua paixão. Ele fala que o importante é o talento. Você diria que follow your passion or follow your talent? Vou falar por mim? Por favor. Como exemplo. Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Ou seja, talento sem paixão, eu acho que você não dá esse punch que você precisa. Só paixão e não tem talento, pode tomar caminhos equivocados. E você não vai fazer coisa bem feita. E não vai fazer bem feita. Então eu acho que o talento é fundamental, mas talento só, você por aí é muito frio. Quando você tem paixão por o que faz, por exemplo, eu hoje tenho paixão por o que eu faço. Paixão por fazer na hora. Meu trabalho me dá paixão. E essa paixão que eu tenho, por isso eu brinquei com a Bettina, é quando você volta à sua casa e você volta com energia positiva. Eu não volto na minha casa, por exemplo, na minha casa nunca falo negócios. Nunca falo negócios. Nunca. Não levo o monstro, o problema que tinha. Chega na minha casa, fica na porta, entendeu? Então, eu acho que a paixão é super importante porque não só impacta positivamente no profissional, sino você leva para a fase pessoal. Você está bem com você mesmo, tem paixão que você está fazendo. Porque o trabalho, gente, tem dificuldades, pedras no caminho, tem pra caramba. A vida é assim. A vida é assim, entendeu? Então, não tem só talento, só talento. Eu acho que a combinação é muito boa, mas uno tem que ter paixão por o que faz. Eu falo para minha filha o seguinte, filha, escolhe um trabalho que você goste. Esquece o dinheiro primeiro, porque você vai todos os dias da sua vida nesse trabalho. O dinheiro é consequência. Exatamente. A consequência do dinheiro, você vai fazer um trabalho, vai ganhar dinheiro, mas se você não é feliz, você vai voltar à sua casa infeliz. E se você está com seu marido, com seu filho, vai levar esse sentimento. Você tem que ter uma paixão por o que você faz, para que você sinta que está fazendo uma coisa boa, e quando você volta na sua casa, você volta assim, feliz, volta com energia positiva, cansado, preocupado com as coisas do trabalho. Não estou falando do mundo assim, hustle, mundo feliz. Estou falando de la energia com a que você volta, que é a que você traz. Os problemas existem, as pedras existem, e todos nós temos em nosso trabalho e nossa vida pessoal também.
planos para o futuro, Eduardo Lopes. Presidente mundial da Oracle, quando Larry Safra, você tinha esse sonho lá atrás, e agora no Google os caras são bem mais jovens, né? Entendeu? Então... Meu plano futuro es... Faço uma brincadeira, falo de pôr um quiosque de vender caipirinha na praia e estar tranquilo, esse é meu plano futuro. Olha, eu, sinceramente, neste momento, meu plano é deixar uma organização espetacular no momento que vou embora. Eu não acho que vou, quando deixe Google Cloud, não acho que vou trabalhar mais em corporações e tudo isso. Mas quero deixar um legado no trabalho de pessoas super comprometidas, que tenha, se meu chefe Matt tenha 5 para escolher, de tão bons que são. Não que não tenha ninguém. Bom, Eduardo foi embora. Fazer a sua sucessão. Exatamente. Né? Por isso, muito interessante, no último ano e pouco, todas as novas posições, eu fui formando as pessoas nos últimos 4 anos. Então, a Milena no Brasil foi formada nos últimos 4 anos. O country leader Milena Leal, que toca toda a operação do Brasil. Toda a operação do Brasil. Está comigo faz 6 anos, mas tive um momento de falar assim, ainda não está. Espera. Agora é, e está fazendo um trabalho excepcional. O country leader do Chile, también promoción interna. Colombia, promoción interna. Posiciones de Brasil. Entonces, este es un momento donde después de varios años de estar capturando el mercado, nos estamos generando a nueva generación de managers y líderes de Google Cloud com talento interno. E eu acho que esse é um legado. Por falar em talento, você diria que as pessoas têm que contratar gente melhor do que elas mesmas ou não? Sim, sempre. Porque no dia que você contrata pessoas melhores que você mesmo vai crescer. Você mesmo vai estar desafiado. Você diz, caramba, isto não sei, você vai aprender e você vai ser. Então, que puxa para cima. É parte do risco, entendeu? Uno tem que viver com risco. Contratar uma pessoa melhor que você é um risco de liderança. Bom, você aprende a liderar uma pessoa. O sucesso de cada de nós como liderança é o sucesso de um time. Não tem meu sucesso. Eduardo sozinho não faz nada. É um time. Então, quanto melhor seu time, quanto espetacular seu time, espetacular vai ser o sucesso. Se você tem um time, segundo a palavra, mediocre, o sucesso vai ser mediocre. Entendeu? Um legado para os 3 meninos argentinos, digamos assim, e mais a Milena ainda na faculdade. A Melina, sim. Olha, muitas vezes uno pensa o legado. Sabe qual é o meu legado? Qual que seria, onde esteja nesse momento, assim, que tem uma foto dos 6 e meus filhos, quando olham para mim, lembrem de mim com carinho e com saudade. Esse seria meu legado, deixar esse sentimento em eles, entender? Um sentimento que perdura no dia que você vai embora. Para terminar, meu amigo, como Eduardo Lopes gostaria de ser lembrado? Bom, eu acho que a descrição da foto já escreve. Eu acho que o legado é eu acho que o legado mais importante é a memória que você deixa nas pessoas. Esse é o seu legado. E o econômico vai e volta, você deixa e a sua criança queimam em 2 anos, não tem problema. Mas eu lembro a minha mãe, todo dia. E eu gostaria de que minha mãe viesse de onde eu cheguei. Entendeu? Interessante. Eu lembro dela. Esse é um legado. Lindo. Esse é um legado. É dessa forma que você lembra da sua mãe, como você gostaria de ser lembrado. Exatamente. Eduardo Lopes, muitíssimo obrigado. Um prazer, viu? Desculpa, pelo esse tempo aqui. Acho que falamos para caramba. Te agradeço de coração, realmente, obrigado. E agradeço também de coração a toda a nossa audiência que passaram essa sei lá quanto tempo aqui conosco, nessa conversa que para nós foi agradabilíssima. Me diverti muito, você também. Obrigado, espero que tenham aproveitado e tenham levado grandes lições para casa. E espero a todos no próximo episódio do Histórias da TI.